Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Carlos Lima e nesse vídeo vamos falar sobre 3 fundos imobiliários do setor de shopping para longo prazo. Deixar claro que isso não é uma recomendação de compra ou de venda, vocês que têm que avaliar até que ponto esse conhecimento é importante na carteira de investimentos de cada um de vocês. Nós fizemos o mesmo raciocínio para lajes corporativas, nós temos um vídeo no canal, vocês podem procurar, vai ficar nos cards deste vídeo. E nós temos também um vídeo que a gente fez para galpão logístico. Outra coisa importante que eu sempre peço é que vocês ajudem a gente a fortalecer o canal. E para isso é muito simples. Basta vocês se inscreverem no canal e clicar no sininho para receber os próximos vídeos. Isso é muito importante porque motiva o canal a continuar esse projeto, de continuar trazendo um conteúdo importante, atualizado e gratuito para que vocês sejam investidores mais assertivos no curto, no médio e no longo prazo. Sendo assim, dado esse recado, agora eu vou compartilhar minha tela com vocês. Compartilhando agora minha tela com vocês, gostaria de fazer algumas ressalvas em relação a shoppings. Muitas pessoas falam que talvez não seja muito bom investir em shopping no médio e longo prazo, uma vez que talvez os shoppings possam acabar de existir no Brasil, como acontece em muitos fechamentos de shopping nos Estados Unidos. Aí eu não acredito muito nisso, uma vez que a realidade, a mentalidade, a cultura do brasileiro em relação a shopping é bem diferente em relação aos Estados Unidos. Tanto é que nos últimos anos a gente vê muitos shoppings serem inaugurados em detrimento de shoppings serem fechados. Então a gente vê um sentido contrário no Brasil. E por quê? Porque o brasileiro hoje, ele vê o shopping muito mais do que apenas um lugar que ele vai comprar uma peça de roupa. Ele vai no shopping para jogar boliche, para ir ao cinema, para estudar, para fazer uma consulta, exames médicos, jantar, lanchar com a família, enfim, várias coisas diferentes. Acredito que muitos em muitas cidades aí podem avaliar que o shopping acaba sendo uma opção para você sair no final de semana com a sua família, passar uma tarde e várias outras coisas que você pode fazer. Então, sinceramente, eu não vejo isso para os próximos 6, 8 anos, como acontece nos Estados Unidos estarem fechando shoppings. Pelo contrário, a gente tem visto aumentar a quantidade de shoppings. Outro detalhe importante que eu gostaria de deixar claro em relação à pandemia do Covid-19, onde a gente imaginou uma situação para os shoppings muito ruim. Realmente foi muito ruim, ainda está sendo muito ruim, mas não foi tanto quanto se imaginava. A inadimplência não foi tão mais alta. A vacância, se você observar a vacância média dos fundos, de todos os fundos de shopping, não está sendo uma vacância tão grande, gira em torno aí de uma média de 7%, 8%, que não é uma vacância tão grande. Existem fundos imobiliários de lajes corporativas, que está com uma vacância muito superior a isso. Então a gente observa que os fundos são muito bem geridos, eles conseguiram renegociar essas locações com os seus lojistas, então isso com certeza deu uma continuidade e uma baixa vacância e uma baixa inadimplência para esses fundos, sem falar que são fundos com uma robustez muito importante, com que faz com que eles tenham reservas para que eles paguem essas dívidas nesse momento em que os shoppings estão fechados ou ficaram fechados num determinado período de tempo. Sendo assim, agora eu vou falar para vocês sobre os critérios que nós utilizamos para escolher esses 3 fundos. Primeiro é que seja um fundo multi-inquilino, multi-imóvel e multi-cidade. É claro, eu quero diversificar o meu risco. Eu quero um fundo que tenha vários inquilinos diferentes, que esteja vários ativos, no caso vários shoppings, e que esteja em várias cidades diferentes, de preferência em vários estados diferentes. E nós queremos também um fundo que tenha uma gestão bastante ativa, bem profissional, uma gestão que consiga entregar bons resultados e faça com que esse fundo ele cresça no decorrer dos anos. Um fundo que tenha uma boa participação no IFIX, que tenha uma quantidade de volume negociado bem legal, diária, né? Para que isso dê uma liquidez melhor para nossas operações, que tenha um P sobre VP abaixo de 1,1 e tenha uma taxa de administração inferior a 1,5% ao ano. Sem falar que a gente vai querer um fundo que nos pague um yield que seja superior à Selic mais 2% de prêmio de risco. Claro, se for para receber próximo da Selic, igual à Selic ou abaixo da Selic, antes investir na renda fixa, uma vez que fundos imobiliários é renda variável e teria um risco maior. E que seja um fundo que tenha histórico de emissões, ou seja, um fundo que tenha aquela vontade de estar sempre crescendo, sempre fazendo novas emissões para captar mais recursos, comprar mais ativos, para aumentar o seu patrimônio total.
Sem falar que seja também um fundo de prazo indeterminado. No caso aqui, praticamente todos são. Por quê? Porque são fundos que nascem em um determinado momento e visam um prazo indeterminado, uma vez que a gente quer fundos para longo prazo, fundos com prazo indeterminado e que estejam crescendo constantemente. Então vamos falar agora para vocês desses 3 fundos imobiliários. Bem, o primeiro deles é o HGBS11, que é o Red Brasil Shopping. O gestor é a Red Investment, que é uma gestora excelente, fez o seu IPO aí em 2007, então já tem aí mais de 10 anos de fundação, um patrimônio de 2,25 bilhões de reais, ou seja, um patrimônio bem considerável, acima de 1 bilhão de reais, a gente já considera um fundo imobiliário bem robusto, tem uma liquidez média diária de 2,5 milhões de reais, então tem uma liquidez muito boa, acima de 1 milhão, já uma liquidez bem interessante, possui uma taxa de administração de 0,6% ao ano, o que é muito bom, uma taxa bem baixa até para uma gestão tão ativa. Possui uma participação de 2,7% no IFIX, a partir de 1% já é uma participação realmente muito boa. Possui 70 mil cotistas, é um fundo que então tem uma boa quantidade de cotistas, a partir de 50 mil cotistas, 60 mil cotistas já tem realmente uma boa quantidade de cotistas. Está na sua 8ª emissão. Então é um fundo aí que tem um pouco mais de 10 anos, já está na sua 8ª emissão. Óbvio que provavelmente terão outras emissões para aumentar esse patrimônio. E olha só que interessante, possui 16 ativos. 16 ativos em São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então são 5 estados diferentes. São 16 ativos em 5 estados diferentes, o que acaba sendo algo muito interessante. Tem um P sobre VP de 0,92, ou seja, abaixo de 1,1 está muito bom para um fundo de tijolo. E tem 7 operadores desse shopping, ou seja, são 7 empresas que administram, que organizam esses shoppings. E paga um yield anual de 5,82%, que acaba sendo para o setor um yield bastante interessante. O nosso segundo fundo de shopping é o VISC11, que é o 20 Shop Centers. O gestor é a 20 Real Estate, que é uma excelente gestora. Fez o seu IPO aí um pouco mais recente, em 2014. Tem um patrimônio de 1,7 bilhões de reais, ou seja, como eu falei para você, acima de 1 bilhão já é um fundo bem grande. Tem uma liquidez média diária de 3 milhões de reais, uma taxa de administração de 1,35% ao ano, possui uma participação de 1,86% no IFIX. É um gigante, vocês observem que tem 164 mil cotistas e está na sua 6ª emissão. Bem, em termos de ativo, ele possui 13 ativos, ou seja, bastante ativos, e possui em vários estados diferentes. Olha, São Paulo, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 estados diferentes. São 13 ativos em 9 estados diferentes. Possui um P sobre VP de 0,88, ou seja, ele está bem descontado em relação ao seu valor patrimonial. E também tem 7 operadores que administram esses shoppings. Possui um yield anual de 5,18% ao ano. Acaba sendo uma coisa assim, realmente muito interessante. É um dos fundos, aí um dos maiores fundos de shoppings que tem, maior quantidade de cotista, um fundo realmente bem interessante mesmo. O nosso terceiro fundo de shopping seria justamente o HSML11, que é o HSI Malls, onde gestor é o Hemisfério Sul Investimentos, que é uma gestora nova, recente, mas é uma gestora muito boa, tem tido umas tomadas de decisões bem interessantes mesmo. E o que é interessante desse fundo é que eles, embora não tenham tantos ativos quanto outros que tem por aí, eles procuram comprar a totalidade da participação daquele ativo ou mais da metade, justamente para poder ter um gerenciamento e uma tomada de decisões mais profissional e mais contundente em relação àquela determinada operação naquele determinado shopping, por assim dizer. Então, fez seu IPO faz pouco tempo, em 2019, então um fundo bem recente, com um patrimônio já grande, acima de 1 bilhão de reais, 1,7 bilhões de reais, com uma liquidez média diária de 2,6
milhões de reais, uma liquidez muito boa, uma taxa de administração de 1,1% ao ano, mas tem aí uma taxa de performance de 20% do QCD, o IPCA mais 6%. Sempre falo que eu não vejo a taxa de performance como algo ruim, uma vez que é apenas o QCD, esses 20% QCD, o benchmark dele, que é IPCA mais 6%. Então, isso é uma forma também de motivar o gestor do fundo a procurar fazer uma gestão mais ativa para entregar uns resultados cada vez melhores aos cotistas. Possui uma participação já muito grande no IFIX, olha, acima de 1%, 1,76%, possui 85 mil cotistas, está na sua segunda emissão, claro, começou ano passado, então não tem como ter mais do que 5, 6 emissões. Possui, no caso aí, 5 ativos em 3 estados diferentes, São Paulo, Acre e Alagoas. Tem um P sobre VP abaixo de 1,1, tá? 0,91. Operadores, a gente não conseguiu, eu acredito que deva ser algo em torno de uns 3 ou 4 operadores, mas a gente não consegue ver isso com muita clareza no relatório. E um yield anual de 5,82% ao ano, que para um fundo de shopping acaba sendo um yield assim bastante interessante. Então, nesse estudo, para esta análise, esses foram os 3 fundos imobiliários de shoppings que melhor se enquadraram para o longo prazo. Óbvio que tem outros fundos muito bons, mas você tem que avaliar até que ponto eles se enquadram naqueles critérios que nós conversamos. Existe um fundo que eu acho muito legal, muito interessante, que é o XPML11. Então, é o XP Malls. Então, é um fundo muito bom, são 13 ativos, se não me engano, em 5, 6 estados diferentes, tem um patrimônio maior do que o HSML11. Então, por que se esse XPML11 tem mais ativos e se ele está em mais estados, por que ele não está nessa lista? Bem, ele não está aqui por causa do yield dele. Se vocês forem observar o yield anual desse shopping, ele está pagando 3% ao ano, ou seja, algo muito baixo. Dos fundos imobiliários que trabalham no setor de shopping, dos mais de 10, 12 fundos, é o que pior está pagando dividendo yield, e um dividendo yield inferior a Selic mais 2%. A Selic está 2%, mais 2% daria o quê? Daria 4%. Então, 3% não está pagando o Selic mais o meu prêmio de risco. Isso seria um ponto, só por aí já não entraria. E mesmo assim é o que pior paga dividendo yield dos fundos de shopping. Por esse motivo nós não colocamos. Isso não quer dizer que seja um fundo imobiliário ruim, isso não quer dizer que você não deve investir, isso você tem que avaliar até que ponto esse conhecimento é importante para a sua carteira de investimento. Deixem as dúvidas nos comentários, coloque alguns fundos aqui desse setor que você acha que deveriam estar aqui para a gente poder conversar e discutir. Essa participação de vocês é muito importante para fortalecer o canal. Mais uma vez eu peço participação e ajuda que vocês fortaleçam o canal, isso é muito simples. Basta se inscrever no canal e clicar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Então até a nossa próxima postagem.